vamos adentrar aqui ao nosso quiz para a gente relembrar, e o intuito é a gente relembrar um pouco sobre a aula anterior, a aula que o pastor ele deu. Então vamos lá. Todos estão? Não? Agora sim. Todos estão vendo. Estão vendo? Então, assim, o título da aula anterior foi a segunda oração da epístola. O pastor, me corrija, pastor, se eu estiver errado, tá? Efésios capítulo 3, versículo 14 a 22. Tá? E vamos lá, vamos à primeira pergunta. Paulo se ajoelhou para orar pelos Éfesos. Isso significa, temos a alternativa A, é a única forma correta de orar. B, a oração fica mais forte, fica mais robusta. C, humildade e reverência ao Todo-Poderoso. D, é o costume batista. Qual que é a alternativa correta? Vamos à alternativa correta? C, humildade e reverência ao Todo-Poderoso. Vamos à segunda questão. Paulo deseja que seus leitores recebam capacitação para aprovação na Universidade de Roma, aprovação na classe de batismos, se destacarem frente aos judeus na sinagoga, ou D, colocarem a doutrina da carta em prática. A aprovação na Universidade de Roma é boa. Todos responderam já? Vamos à resposta. É a D, colocarem a doutrina da carta em prática. Terceira questão. Os irmãos de Éfeso precisavam de poder para enfrentarem as provações e agradarem a Deus, desafiarem os bruxos de Éfeso, transformarem água em vinho, ou descobrirem a data da volta de Jesus. Os irmãos de Éfeso precisavam de poder para enfrentarem as provações e agradarem a Deus. Solange colocou a de af. A Solange colocou a de af. Arraigados, a questão 4. Arraigados e edificados em amor significa plantar maçã do amor. Diga-se de passagem, eu gosto muito desse doce. Facilidade para encontrar o amor da vida. Estabilidade para amar a Deus e aos irmãos. Ou amar somente os que estão edificados ao lado. Arraigados e edificados em amor significa. Eu acho que é A, implantar a maçã do amor. Vamos ver.
Resposta C. Estabilidade para amar a Deus e aos irmãos. Verdade. Quinta, ser cheio da plenitude de Deus é falar em línguas. B, conhecer a Bíblia toda. C, ser líder de ministério. Ixi, aqui tem um monte de gente cheia da plenitude de Deus. D, se esvaziar de si mesmo para ser preenchido por Deus. Falar em línguas. Eu acho que, pelo que ele comentou aqui, eu já estou quase cheio da plenitude de Deus, falando em línguas, né? Escrevendo, eu já estou escrevendo tudo errado, né? A resposta certa para a quinta e última pergunta é se esvaziar de si mesmo para ser preenchido de Deus. Para ser preenchido de Deus. Amém? Muito bom. Espero que todos tenham acertado aí as questões. Agora vamos à nossa aula de hoje. Bom dia, Vico. Vamos lá. Deixa eu, com a minha pequena limitação técnica aqui, uma hora eu aprendo. O Luciano está disposto, o Alex também, eles estão com paciência de me ensinar. Essa semana eu já resolvo essa situação aí, já vou marcar um horário com o Lu para ele me explicar algumas coisas. Aí a gente já... Pessoal, vocês estão enxergando? Como é que tá o negócio aí? Sim. Olha, depois de um longo e tenebroso inverno, eu consegui apresentar isso daí. Mas, enfim, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre discipulado de Cristo. Eu vou explanar aí sobre a primeira parte desse tema, tá? Que fica em Efésios 4, versículo 1 a 16. Tá? Eu estudei bastante aí. Esse trecho aí de Efésios tem um conteúdo muito grande. Acho que uma coisa que eu preciso aprender é compilar isso daí de uma forma mais explicativa para passar, porque a gente fica tão surpreso com as informações que o texto nos dá, e a gente quer passar tudo de uma vez, e a gente fica meio perdido para saber como é que a gente passa, tá? Mas, enfim, eu preparei aqui umas apresentações, a Bruna me ajudou, ela tem sido uma bênção para mim, como sempre, e eu vou tentar de uma forma mais, como o Alex sempre fala que eu tô com essa palavra intrínseca no meu coração, né, de uma forma mais lúdica, passar para vocês, tá, o conteúdo da aula de hoje. Então, vamos lá. Vamos iniciar lendo o texto, tá, que Deus tem preparado para nós. Esse texto maravilhoso que Paulo escreveu aos irmãos de Éfeso, que, de uma certa forma, eu considero ele tão claro, mas tão claro que é uma coisa bem autoexplicativa. É um negócio bacana de se entender. Então, vamos lá. Efésios 4, versículo 1 a versículo 16, diz assim: Por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também é uma só a esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor,
uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer? Ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Ele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, que todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Então nós vemos aqui, tá, onde Paulo, após no capítulo 1, 2 e o 3, explicar, deixar bem claro ao povo de Éfeso, tá, sobre as intenções do nosso Deus, sobre o que Deus fez através da pessoa de Cristo em nossas vidas, na vida daquele povo, tá, salvando, redimindo e principalmente também unindo o povo em amor, unindo o povo para si, tornando-os parte integrante deste reino que Deus, com sua infinita misericórdia e amor, criou, tá? Fundou, instituiu. Ele esclarece, começa uma sequência de esclarecimentos aqui a partir do capítulo 4, tá? Sobre a forma prática, a forma com que os outros, com que o povo, os irmãos, devem seguir, a forma que eles devem viver, como eles devem andar, tá? É importante a gente entender que Paulo, ele estava falando para judeus, estava falando para gentios, porque a igreja de Éfeso era composta desses dois povos, né, desses dois tipos de gente. E eles estavam, de uma certa forma, diante de algo novo, diante de algo que, pela eficácia, pela atuação do Espírito Santo, eles aceitaram participar, eles se incluíram, tá, através de ter aceitado a Cristo como o único e suficiente Salvador. Agora, eis a questão. O que a gente faz depois? Entendeu? Sabemos que Deus tem um plano, e esse plano foi constituído através da pessoa de Cristo, que eu faço parte desse plano, né? Que eu fui salvo, fui redimido, fui lavado pelo sangue do Cordeiro. O pecado já não é mais o meu Senhor, e sim Jesus Cristo é o meu Senhor, né? Eu fui liberto das correntes do mal, de Satanás. Ali no capítulo 2, diz minuciosamente o que Deus fez por nós, tá? Sou uma nova criatura, mas e aí? O que eu faço depois? Né? Então, Paulo vai começar essa série de discipulado para introduzir os irmãos no caminho da fé.
tá? Para introduzir os irmãos ao que eles devem, como eles devem se portar, o que eles devem ser, qual é a característica, tá, de um cristão, né? Como eles devem viver diante, entre eles e para com a sociedade que eles vivem. Por quê? Porque nós fomos chamados, nós somos salvos. Porém, nem tudo é flores, né? Nem tudo. Nós temos a nossa parte a ser cumprida, tá? Como servos de Cristo, nós temos que cumprir a nossa parte. Então, já vai começar, a partir do capítulo 4, essa parte prática que Paulo escreve aos irmãos de Éfeso. Então, vamos lá. Vamos começar aqui no capítulo, no versículo 1, tá? Eu coloquei aqui uma palavra, a palavra maior aqui que eu coloquei foi o termo compromisso. Porque realmente é um compromisso que nós assumimos. Não é só algo que nos beneficia, mas nós ficamos no sofá assistindo a Netflix e nos colocamos numa bolha, num ostracismo, e aguardamos as coisas acontecerem. Nós temos parte em tudo isso, por quê? Porque somos peça primordial no desenvolvimento desse reino na Terra, tá? Nós somos parte do corpo, nós somos uma engrenagem, nós somos representantes de Deus, assim, como igreja constituída, espelhando o amor de Cristo. Então, no versículo 1 diz assim: por isso eu, o prisioneiro do Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. Olha isso. Paulo se intitulando prisioneiro do Senhor, porque realmente aquilo que nós estamos falando desde o início das aulas, ele estava preso em Roma e por amor de Cristo e por amor à obra, né? E mesmo assim ele não se abateu e continuou trabalhando de forma incansável pela obra, pelo Senhor, porque isso é a característica que permeia o cristão, o trabalho, o serviço e a perseverança naquilo que é verdadeiro, que é digno, que é a obra do nosso Deus. E ele pede para que vivam de maneira digna da vocação. Agora, eis a questão. O que significa vocação? Tá? Eis uma pergunta que muitas vezes a gente está nos nossos meios, no meio litúrgico, no meio evangélico, a gente costuma falar, sou vocacionado. Ah, tenho vocação. Ou algo assim. Temos alguns significados, mas assim, entre os significados, o que me chamou muita atenção, tá, que eu vi que era mais de acordo para utilizar aqui para a aula, tá, é o significado de vocação que leva ao termo jurídico. Até o Mateus, a Márcia, que estão meio enraizados aí nos meandros judiciais, aí, eles estão mais de acordo com essa questão do termo jurídico. Diz assim, o significado de vocação é convocação feita a alguém para que tome posse daquilo que lhe pertence por direito. Ou seja, somos herdeiros daquilo que nos pertence por direito, ou seja, uma convocação. Ele está instituindo, não pedindo, está ordenando, né? Está convocando, está chamando para o trabalho. Então, assim, o que nos pertence por direito? O que nós herdamos? Somos herdeiros do quê? Dentro desse fator. Isso daí, Paulo esmiuçou do capítulo 1 até o capítulo 3. O que nós somos herdeiros? Vamos lá em Romanos 8,17. Isso nos dá um pouco mais de clareza na forma como eu estou querendo expor aqui. Romanos 8,17. Ô, Bruna, lê para mim, por favor. 8,17? Isso.
Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos de sua glória. Sua glória, desse novo reino, desse reino instituído. Somos co-herdeiros. O que significa um co-herdeiro? Significa que tudo pertence a Cristo e nós podemos, como co-herdeiros, desfrutar de tudo que pertence a Ele. Entendeu? Então, mas assim, o pertencer, o desfrutar, ele imputa em nós também um sentimento, ou seja, uma incumbência, tá? De também termos certas responsabilidades que isso daí nos traz, tá? Temos certas responsabilidades que isso daí nos traz. Se você olhar, eu tenho um costume de assistir, eu tenho assistido uma série no Netflix chamada The Crown, que é a rainha, né? Sobre a rainha Elizabeth aí, essa rainha que nunca morre. Ele mostra que ela é rainha, que ela é soberana, mas por trás de tudo isso ela tem certas responsabilidades para com o seu povo, que, de uma certa forma, fazem com que ela não tenha uma decisão por si, mas faz com que ela siga uma série de regras e protocolos que beneficiam o país, que beneficiam o próximo, não a ela mesma, tá? Ao contrário de tudo isso, ela seria simplesmente uma tirana, exerceria tirania. E, levando isso, nós estamos falando de um reino, quando eu estou falando da Rainha Elizabeth, de um reino secular, né, do reino deste mundo. Mas aqui nós estamos falando do reino de Cristo. Então, nós temos que tomar isso, as nossas responsabilidades, como com um significado ainda mais forte, tá? De uma forma mais forte, para levando em consideração as nossas responsabilidades. Então, vamos lá. O que Paulo, aqui no versículo 2, tá? Ele pede, ele exemplifica, tá? A forma, tá? De nós vivermos de maneira digna. O que ele fala aqui? O que ele escreve aqui no versículo 2? Tá? No versículo 2, ele pede para que vivemos com humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Agora, eis a questão, meus bons amigos. É fácil isso? É fácil? Então, assim, junto com essa benevolência, junto com o presente maior que nós recebemos essa incumbência de, com humildade e mansidão, suportarmos uns aos outros em amor. Aí, no versículo 3 ao versículo 6, ele coloca, tá, a questão da unidade. Da unidade. Por que ele coloca essa questão da unidade? Que ele faz que ele faz a questão de frisar a unidade. Primeira coisa, nós temos uma questão cultural aí que foi falado lá no capítulo 2, que eu até dei na última aula, tá? Que Cristo, tá? Cristo, ele uniu os dois povos. Ele uniu os gentios e os judeus. Ele quebrou a parede, quebrou o muro que existia entre os dois. E desses dois povos formou-se um povo só. Então ele preserva de dois povos, ele instituiu a questão da unidade, a unidade do Espírito.
Então ele coloca aqui como detalhe, ó, um só corpo, fazendo tudo preservar a unidade do espírito no vínculo da paz, há somente um corpo, um espírito, como também uma esperança, a qual foram chamados a um Senhor, uma só fé, um batismo, um Deus e Pai de todos, e sobre todos, e age por meio de todos, e está em todos. Então, já para começo de conversa, Paulo está mostrando para esse povo que não há mais motivo para viver com distinção. Ele está explicando para eles, para os irmãos de Éfeso, para aqueles que estão começando, de uma certa forma, a caminhada, né, para os meandres deste novo reino, que a primeira coisa que eles têm que fazer é estarem unidos. Estarem unidos, mas não somente unidos, tá? Sim, entenderem, tá? Não só como uma forma de atitude, mas sim de entendimento, tá? Porque uma coisa é você fazer sem você entender, outra coisa é você entender, por isso você está fazendo, tá? Que eles não estão mais sós. Eles não são dois povos e estão sós. Muito pelo contrário, eles estão unidos. E essa unidade não é uma coisa que foi feita por eles, mas sim é algo feito por Deus. Espera só um pouquinho. Põe a tela cheia do PowerPoint para a pessoa ver direito. Ah, desculpa, tá. pastor, só vi agora. Desculpa, gente. Uma hora eu aprendo melhor esse negócio aqui. Peraí. Então vamos lá. Deixa eu clicar aqui. Ela mostrou para mim, eu aceitei e estou questionando ela agora. Ô, Digão, e você não precisa usar o mouse, não, que às vezes o mouse você não enxerga no preto. Aí pode só colocar setinha para cima e setinha para baixo, que ele vai também. Ah, tá bom. Beleza. Obrigado, Lu. Valeu mesmo. Então, assim, voltando a essa questão do versículo 3 a 6, se alguém já puder ler Efésios 2, 15 a 16, fala o que eu falei sobre a questão, o que eu dei lá no início, no capítulo 2, sobre a questão da unidade, sobre a questão dos dois povos se unirem, tá? Efésios 2, 15 e 16. Deixa eu pegar aqui, deixa eu ler aqui para vocês. Tá aqui. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças para que os dois criassem em si uma só humanidade, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. Então, ambos se tornaram um povo só, e isso daí não foi instituído por homens, e sim foi instituído por Deus, e por ser um povo só, existe uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, e um só Espírito, ou seja, um corpo. Diante da diversidade, da multiplicidade de pessoas e de jeitos, porque não somos iguais, tá? Nós temos uma unidade. E nessa unidade, a Igreja de Cristo tem que permanecer. Por quê? Vamos pensar da situação. Já viu aquele versículo, aquele ditado, unidos venceremos? Quando você, sozinho, tenta fazer algo, ou se dá de encontro com algum obstáculo, muitas vezes você não consegue vencer. Mas quando você tem mais pessoas com você, unidos num único objetivo, a possibilidade de vitória é grande. E de se proteger é grande. Então, o que Paulo está aprimorando nessa questão é a questão da união entre esses dois povos. Tá? Então, vamos continuar. Certinho.
Vamos ler aqui Efésios 4, de 7 a 10. Eis a questão, tá? Eis a questão. Essa parte do que eu acabei de falar, que eu acabei de explanar, tá? Ela nos conota de uma forma fácil, porém, de forma prática, é algo extremamente difícil. Se nós formos por nossas limitações humanas, tá? Colocar isso em prática da forma certa, da forma correta, muitas vezes não conseguimos. Só que, e isso também, essa dúvida, também preambulava aquele povo naquela época. Gente, como é que eu vou falar eu sou um gentil, eu sou um judeu, vou falar com um gentil, vou comer na mesma mesa que ele, entendeu? Tem um aspecto cultural muito grande. Mas, assim, o que Paulo coloca é que essa facilidade, tá? E essa atitude, tá? Ela se torna algo tranquilamente a ser feito, tranquilamente a ser levado, quando nós estamos fixados em Cristo. Porque nos versículos, nos capítulos anteriores, Paulo frisou que tudo é feito através de Cristo. Cristo é a razão do nosso viver. Cristo é a chave para tudo, é a resposta para tudo. E ele frisa da mesma forma agora, quando ele esmiuça aqui no versículo 7 a 10, os versículos 7 a 10, que diz assim: a graça foi concedida a cada um de nós à medida do dom de Cristo. À medida do dom de Cristo. Ou seja, Cristo concedeu isso a cada um de nós quando veio a este mundo, quando morreu, quando foi vitorioso, ressuscitou e reina com o Pai. E isso ele nos concede essa autonomia, essa autoridade. Pelo fato de fazermos parte deste povo, sermos co-herdeiros, nós temos essa possibilidade através de Cristo. Então, assim, como fala no versículo 8, por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu, senão também que havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu também é o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas, preencher todas as lacunas. Aqui no versículo 8, é interessante que Paulo faz a menção a um versículo lá em Salmo 68, 18, tá? Que é um salmo que fala muito dos conflitos que o rei, os conflitos das promessas de Deus de manter a dinastia davídica. E ele fala nesse Salmo 68 da batalha que o rei passa contra os seus adversários e de sua vitória, onde ele colhe os frutos de sua vitória, tá? Levando as pessoas e levando cativos e levando os seus despojos de guerra, tá? Os seus tesouros, dentre os tesouros, as pessoas que fazem parte do povo. Então, o que ele está fazendo? Ele está fazendo essa analogia e vinculando a pessoa de Cristo como um vencedor, como o rei vitorioso, que por ter sido vitorioso, ele nos levou como despojos, como tesouros de guerra. Lembrando que, naquela época, quando um rei invadia um país, ou quando derrotava um adversário, ele levava aquilo de mais importante que o país ou o território tinha. Sejam eles os tesouros,
a prata ou ouro, seja qualquer coisa desse âmbito de valor, e também sejam eles as pessoas. Resumindo, somos despojos de Jesus. Tá? Somos o prêmio que Jesus levou com essa vitória. Tá? E, diante disso, no versículo 9, Paulo faz um adendo aqui sobre a questão dele ter descido até as regiões inferiores da terra. E é o mesmo que desceu também que subiu acima dos céus para encher todas as coisas. Essa parte a gente pode enxergar com duas linhas de pensamento, tá? Me corrijam se eu tiver errado, os mestres de mais tempo, pastor Eli, mas assim, pelo que eu estudei, existe duas linhas de pensamento para isso, tá? A primeira linha de pensamento é a linha de pensamento de que Jesus, quando morreu, né, quando ele desceu espiritualmente até as regiões até as regiões espirituais, e levou consigo o cativo aqueles que antes de sua vinda já criam na vinda do Messias para junto do Senhor, tá? E levou-os como prêmio, como algo, como um troféu, como despojos, né? Como mesmo, assim mesmo eu falei. E temos a segunda linha, claro, essa primeira linha é algo que a gente pode discutir um pouco mais depois. Eu falei até em Apocalipse e na carta de Pedro, quando eu dei aula. E temos a questão de que até a palavra de Deus aqui, a Bíblia, quando aqui que eu estou lendo, ela coloca uma observação, tá? Que ele também desceu até as regiões inferiores, que ele também desceu até a terra, tá? Que seria a segunda linha de raciocínio, em que Jesus desceu até a terra, tá? Se fez homem, se fez carne, encarnou, tá? E esse mesmo Jesus ressuscitou da mesma forma e ascendeu aos céus, nos fazendo vencedores com ele, nos levando juntamente com ele aos céus como parte integrante desse reino. Entendeu? Até é uma explicação mais plausível. Por quê? Porque isso elimina o conceito de muitos, inclusive gentios da época, ou pessoas que eram envolvidas com a prática anteriormente de ter aceitado a Cristo, que eram envolvidos com a cultura da prática da bruxaria ou de adoração aos outros deuses, em que eles separavam, tá, o material do espiritual. Tá? E agora eles vinham um conceito totalmente diferente, que aquele Deus encarnado que estava conosco, que comeu conosco aqui na Terra, ele, da mesma forma que estava encarnado aqui, ele subiu aos céus. Entendeu? E isso cria um aspecto mais esperançoso, um aspecto de identidade maior. Entendeu? Essa que era a questão do que Paulo quis dizer. Entendeu? Então, ele, no versículo 10, diz que desceu, seja nas profundezas da terra, seja aqui na terra, tá? E subiu acima de todos aos céus. E ele encheu todas as coisas. Todas as coisas. Jesus preencheu todas as lacunas. Entendeu? Então, da mesma forma que ele preencheu todas as lacunas, ele preencheu
necessidade que temos de nos empenharmos para buscarmos a paz com o nosso irmão, para vivermos em família, vivermos em união. Cristo é acima de tudo. Por exemplo, se eu tenho uma briga com um irmão, se eu tenho alguma discussão, alguma distinção, algum problema, tá? Alguma contenda, Cristo é superior a isso. A unidade de Cristo tem que ser superior a isso. Entendeu? E eu tenho que fazer as pazes com o meu irmão, eu tenho que conviver com o meu irmão. Aí, os Éfesos nessa linha de pensamento, tá? Eles deviam estar um pouco em dúvida sobre o que estava acontecendo, como eles fariam isso, tá? Como essa questão de Jesus suprir todas as coisas, o que ele fez, o que Jesus fez para nos ajudar a manter essa unidade. Ah, tá bom, Jesus não supriu, mas o que ele fez? Aí no versículo 11, ele coloca a questão dos dons. Dos dons. O que é um dom? Eis a questão. Tá? O que é um dom? É uma capacidade que nos é dada, tá? Onde nós não temos merecimento e não sequer nos empenhamos para adquirir. Porém, existe um empenho, sim, para nós aprimorarmos aquilo que Deus nos deu, a capacidade que Deus nos deu. Então, aqui no versículo 4, eu coloquei aqui versículo 11, 12 e 14, tá? Aí vocês me perguntam, por que o 13 não estava? Não, o 13 vai ter uma explicação bem depois. Mas, enfim, o que ele coloca aqui no versículo 11? Jesus, ele mesmo, Jesus concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Aí no versículo 14, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Então a gente vê aqui que Paulo frisou alguns dons, tá? Pessoas que foram designadas como apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Nós temos aqui uma linha, até coloquei aqui embaixo, dons envolvidos com o intelecto do ser humano. Ou seja, são dons envolvidos na categoria de ensino, de instrução, de capacitação. Tá? Antes de nós, Paulo é fantástico, né? Ele é bem eficiente, eficaz, a forma como ele escreve e ele coloca as coisas se torna bem claro. O que ele entende aqui? O que a gente entende aqui? E antes de mais nada, antes de você ter, de você sair, de você mostrar esse reino, de você, não só antes, né? Na verdade, em paralelo, né, ao mostrar, ao sair, ao você viver esse reino, você tem que se instruir. Você tem que entender como ele funciona. Você tem que conhecer esse plano. Você tem que exercer um discipulado. Você tem que ser um discípulo. Você tem que aprender. O que é você ser um discípulo? É você ser igual ao seu mestre.
Então, os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, é colocado pastor e mestre aqui porque no Novo Testamento você não tem uma distinção. O pastor é aquele que cuida e é aquele que ensina, né? E então você tem essas pessoas que de uma certa forma, vão instruir a igreja, tá? Na parte do intelecto, na parte da sabedoria, do conhecimento, a como ser cada vez mais igual a Cristo. Como ser cada vez mais igual a Cristo. E também não desviar desse contexto de unidade. Porque a unidade, ela também é voltada por um contexto principal de que todos creem da mesma forma, de que todos entendem aquilo que nos é passado, de que todos entendem a doutrina que nos é passada da mesma forma. A unidade de entendimento tem que ser plena, entendeu? Por isso que diz aqui, no versículo 14, para que não sejamos mais como crianças, arrastados por ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina. Essa questão é muito forte, seja em Éfeso, seja com as outras igrejas que Paulo tratou, seja com a nossa igreja, tá? A capacitação, o ensino, a instrução tem que ser plena, entendeu? Porque nós temos que estar fechado com a mesma linha de pensamento, que é a linha de pensamento de Cristo, entendeu? Tanto naquela época quanto nas de hoje, na época que estamos vivendo agora, existiam inúmeras linhas de pensamento. Em Éfeso, você tinha uma miscelânea de deuses, você tinha os filósofos, você tinha os estoicos, os epicureus, que tinham uma grande influência, tá? E pessoas muitas vezes traziam todos esses misticismos, essas linhas de pensamento para dentro da igreja. E muitas vezes criava uma certa perturbação e deixava muitas vezes a congregação perdida. Só que a igreja tinha que ter uma linha de pensamento. Por isso que é importante a gente frisar que a palavra de Deus tem que ser estudada, tem que ser esmiuçada, tá? Nós temos que nos reunir para estudarmos mais a palavra, temos que nos empenhar em estarmos juntos estudando a palavra, como estamos fazendo agora, tá? Então, assim, eu vou puxando um pouco a sardinha para o nosso lado aí, incentive, né, os irmãos da igreja a participarem da EBD. Porque, a gente, no meio secular aí, e agora com o advento da web, né, que é muito grande, os irmãos, eles têm acesso a uma série de informações, tá? São bombardeados com uma série de informações que muitas vezes contradizem o evangelho verdadeiro e são heresias. O que é heresia? Heresia, tá, é aquilo que desconecta. É aquilo que, se você olhar o significado de heresia, é aquilo que desconecta desconecta a gente com a verdade. Desconecta a gente com a verdade que vivemos. Entendeu? Então, o povo de Éfeso, com certeza, estava bombardeado por uma série de heresias. E essa série de heresias, elas desconectariam essa unidade que o povo de Deus tem que ter. Esse reino tem que ser um reino de unidade, e não de desconexão. Tá? Então, por isso que ele fala aqui, para que vocês não sejam arrastados como crianças. Criança é aquela que absorve, você pode ver. A gente tem essa tendência de ver que criança ela é uma esponja, né? O que a gente faz, ela absorve de uma forma tão grande que às vezes a gente dá chama a atenção de nossas crianças, levando em consideração aquilo que elas fizeram por conta de ter visto a gente fazer.
Entendeu? Então, ela absorve muita coisa. Ela absorve o bem e absorve o mal. Então, quando a gente pensa nessa questão, o mais importante é a gente mostrar o bem. O evangelho é o bem e o bem absoluto. Cristo é o bem absoluto. Então é isso que essas capacitações, pessoas capacitadas por Jesus têm para poder fazer, para poder edificar a igreja. Lembrando que a questão dos dons, tá, é algo que você recebe e nem todos têm o mesmo dom, né? São dons distintos, cada um tem o seu. E claro, né, com exceção daquele dom que Paulo fala em Coríntios, que a gente vai falar depois no próximo slide aí, que é o dom do amor, dom supremo, nenhum é mais importante do que o outro. Todos são iguais e são utilizados por Deus para a edificação da igreja, para a edificação do reino de Deus, tá? Para aquilo que Deus quer que seja feito. Não para nos engrandecer ou nos envaidecer. Eu posso estar falando para você agora, neste momento, e eu posso ter um outro dom, mas que consideramos mais simples, mas não menos importante do que esse. Entendeu? Mas, enfim, o Espírito Santo, ele usa as pessoas e usa seus dons da forma que ele bem entender para a edificação do corpo. Entendeu? E neste momento, Paulo faz menção a esses vocacionados, a essas pessoas que estão dispostas a fazerem com que a unidade seja preservada através da instrução do Evangelho e da doutrina de Cristo. Tá? Então, vamos lá. Versículo 15. Aí eu até falei sobre a questão de amor, né? Versículo 15 e 16. Mas, seguindo a verdade, vamos tomar o inverso disso que Paulo falou sobre a questão de sermos levados como crianças ou como qualquer vento de doutrina, sobre essa questão, a atitude que temos que ter, tá, diante como servos de Deus, como parte integrante desse reino. Mas seguindo a verdade, versículo 15, em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Eu separei aqui essas duas palavras aqui no versículo 15, verdade em amor, tá? O que significa verdade? O significado que eu busquei aqui no Pai dos Burros, tá? É estar conforme os fatos e com a realidade, tá? Ou seja, a palavra de Deus é a verdade. Aquilo que nós utilizamos para sermos instruídos é a verdade, né? O próprio Cristo fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é o fato que Jesus é o Filho de Deus, é o Deus Altíssimo, é o que morreu por nós, por nossos pecados, nos libertou e ressurgiu e reina. E nós fazemos parte, somos co-herdeiros desse reino. E isso nos liberta do pecado, nos liberta da escravidão do pecado, e nos faz novas criaturas. Então, busquemos a verdade, tá? Em amor. O amor, eu coloquei aqui como característica, é o maior de todos os dons, como eu falei anteriormente, está em 1 Coríntios 13, de 1 a 3. Depois, leiam, que eu acho muito lindo, muito belo essa parte de 1 Coríntios. Tá? E também um fruto do Espírito. Tá? Fruto do Espírito nada mais é do que a característica que
que buscamos cada vez mais para estar arraigada em nosso ser, tá? Onde nós expressamos isso ao nosso próximo, tá? E essas características são simplesmente parte do nosso Deus, que são as características que Jesus tem. Tá? Dentre a característica, um fruto do Espírito, o primeiro citado em Gálatas 5:22 é o amor. Então, se você pegar essas duas palavras como pilares para que vivamos a unidade, a verdade, que é a instrução, que é o conhecimento, que a nossa linha de visão e o nosso objetivo de caminhada para que não nos desviemos, tá? E o amor, que é a tratativa de Deus para conosco e de todos nós, de cada um de nós para com o nosso próximo, tá? Aí nós temos, sim, uma igreja consolidada. Nós temos uma igreja unida. Isso é muito bacana. Aí o que o Paulo fala aqui? Eis a questão. A verdade e o amor, eles sim, são dois pilares. Só que não devemos esquecer, tá? Isso nós, como seres humanos, falhos que somos, claro, nessa caminhada tremenda e árdua que temos para sermos cada vez mais parecidos com Cristo, nós muitas vezes até tropeçamos, né? Na ideia de que o fato de nós termos instrução e o fato de nós termos um bom relacionamento com o nosso irmão, nós somos autossuficientes. E isso é um erro que muitas vezes nós insistimos em ter, tá? Quando não assumimos a pessoa de Cristo como Senhor de nossa vida, como Senhor da igreja, tá? Então, aqui fala, no versículo 15, em tudo, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Nós somos membros desse corpo. Até Paulo menciona aqui no versículo 16 que todo o corpo é bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo. É um corpo que ele se autoedifica. Ele se autoedifica, ele tem um alimento, que é a palavra, ele tem um amor, ele se autoedifica. E é um corpo bem ajustado. Ou seja, se você é vocacionado, tá? Você tem essa vocação, se você tem um dom, tá? Se você tem um dom, procure exercer esse dom. Entendeu? No contexto de corpo, se você é braço, tá? Seja o melhor braço. Porque isso daí não só vai edificar a igreja, vai edificar o seu irmão, mas sim vai cuidar da sua própria manutenção. Se você é perna, seja a melhor perna. E sustente o corpo. Se você é o braço, seja o melhor braço e sustente o corpo. Sustente essa engrenagem. Nós somos essa engrenagem. Só que Cristo é o cabeça dessa engrenagem. Nós somos movimentados conforme a vontade dele. Isso é importante para que não nos esqueçamos. E não somos... Sem o corpo, nós somos apenas um braço. Sem um corpo, nós somos apenas uma perna. Agora, com o nosso irmão, nós somos um corpo. E onde Cristo mesmo fala, onde 2 ou 3 estiverem, lá eu estarei. Entendeu? Essa é a palavra que o início da aula de discipulado que Paulo dá aos Éfesos. Primeira coisa, tá? Primeira verdade. Os Éfesos não podem se esquecer da união, de estarem unidos, de não esquecerem
a qual fazem parte, o que fazem parte, por que estão lá, qual o contexto que eles estão inseridos, tá? Eles devem buscar o crescimento interno, o crescimento do corpo, a união entre eles, a cooperação, a ajuda mútua, o progresso, né, dentro do corpo, tá? Para que esse corpo realmente, se realmente o cabeça é Cristo, se realmente ele está unido na palavra e no amor, ele nunca vai ser destruído. Ele é eterno e tende a durar. Tanto é que nós estamos falando de 2000 anos atrás e estamos até hoje e ainda duraremos ainda mais e eternamente, porque somos a Igreja de Cristo. Só que a Igreja de Cristo, para se caracterizar a Igreja de Cristo, é necessário que exerçamos os nossos dons, que exerçamos a nossa vocação e que aprendamos cada vez mais. E principalmente exerçamos o dom do amor. Que esse dom do amor, ele é algo que está em todos, né? Por isso que ele é o supremo. Ele está em todos. E sem isso daí, sem essa questão, nós dissipamos a unidade, nós saímos do contexto de igreja, né? Agora, eu coloquei aqui para vocês verem o versículo 13, que eu achei por bem deixar ele para o final, porque assim, nos capítulos anteriores, fala do nosso caminhar, da nossa mudança de ser, né? E agora nós somos co-herdeiros e co-herdeiros de Cristo, somos herdeiros dessa obra, e só que assim, nos dá até a impressão, lá nos capítulos anteriores, de que isso daí já foi feito, já foi completado em nós. Essa obra de perfeição do homem à estatura de Cristo, da plenitude de Cristo, já havia sido completado, só que não, né? Até o Luciano chegou a comentar comigo uma vez aí, que a gente estava conversando depois da aula, que ele falou, dá a impressão nos capítulos anteriores de que isso daí já foi completo. Só que não. E a resposta a isso está em Efésios 4:13, que diz assim, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a estado de pessoa madura, à medida da estatura e da plenitude de Cristo. Então, não é algo que acontece de uma hora para outra, é um caminhar. É um caminhar. E essa questão da unidade, o caminhar, ele é mais fácil e tranquilo. Oi, Lu, desculpa. Não pode. Termina o raciocínio primeiro, Rô, depois eu falo, fica tranquilo. Tá. O caminhar não é fácil, né? Ele é cheio de agrúrias, de pedras no caminho, muitas vezes de obstáculos, e é bem estreito. Só que ele é mais tranquilo e pleno quando estamos juntos, né? Quando estamos caminhando juntos. Eu não posso simplesmente ser sozinho, ser igreja somente eu com o meu dom. Agora, eu com o meu dom, o Luciano com o dom dele, o Eli com o dom, somos igreja, somos corpo e caminhamos juntos. Assim como, até como o Jus que fala essa questão do caminhar, até a palavra dita no versículo 2, né? Suportando uns aos outros. O suportar uns aos outros, tá? É o carregar uns aos outros. Se o nosso irmão está com dificuldade, nós temos a plena força e vitalidade para o caminhar, vamos carregar nosso irmão. É um peso, mas só que isso não depende de nós, né? Cristo nos capacita. Não fala aqui que Cristo preenche todas as lacunas? Então é assim que o negócio funciona. Fala aí, Lu. Lu? Cara, eu acho muito interessante isso que você falou, e principalmente essa parte que Paulo enfatiza até que todos cheguemos, é que às vezes eu fico pensando assim, a gente
muito por causa daquela afirmação que a gente tem de dizer que a salvação é individual, e é verdade, a salvação é individual, é um trabalhar do Espírito Santo na vida de cada um de nós, mas embora a salvação seja individual, tudo que vem depois não é mais individual, ele é coletivo, ele é comunitário. Sim. Então, quando Paulo fala, olha, Deus chamou alguns apóstolos, pastores e mestres, toda essa parte de capacitação intelectual que você falou, ele chamou essas pessoas, vocacionou essas pessoas, concedeu dons a todos aqueles que creem, como o pastor falando, é todo mundo que crê em Jesus tem ao menos um dom. Ele fez isso por quê? Porque essa construção, ela é comunitária. Sim. Ela é feita por meio da mutualidade, por meio dos dons que Deus concedeu a mim, a você, a cada um dos nossos irmãos e irmãs, para que a gente possa junto alcançar a estatura de Cristo. De Cristo. Isso a gente não alcança sozinho, isso a gente só alcança como igreja, a gente só alcança como povo, a gente só alcança junto. Então, tira um pouco essa ideia de que eu só tenho que me preocupar com a minha vida espiritual, com a minha vida só. É uma preocupação que é comunitária, que precisa ser feita uns aos outros, na mutualidade. Isso eu acho lindo de Paulo colocar nesse trecho de Efésios, né? Quando você entrega a sua vida para Cristo, não existe mais sua vida, é nossa vida, é coletivo, é comunitário. Isso é rico demais. Não, com certeza, meu. É a questão da junção, né? De você não depender, você sozinho, mandurinha não faz verão, né? E você sozinho, realmente, você não é nada, teoricamente. Agora, com o seu irmão, vocês são tudo. Ana de Mim. Ana, quer falar? Oi, Rô. Sim, só lembrando também, quando uma pessoa está sozinha, a experiência dela com Deus também é muito peculiar. Você vê quando surgem essas seitas, as aberrações, geralmente foi uma ideia que a pessoa teve só. É verdade. Nunca em comunidade, né? Porque na comunidade a gente crê que a igreja existe, até para isso mesmo, para manter a verdade ativa. Sim. A palavra ativa, a doutrina sã. Exato. Você sozinho, não estou dizendo que a gente não pode ter experiências com Deus a sós, nós temos, mas geralmente as aberrações acontecem quando você está só, tendo as suas reflexões, né, sozinho, e a igreja ela serve para isso também, para nos manter sábios, né, unidos. Exatamente, Ana. Porque geralmente todas as aberrações que, pelo menos que a gente ouve na história, são pessoas que decidiram algo sozinho. Exato. Isso é muito perigoso, né? E sabe o que é o pior ainda? Que, assim, as aberrações que vão para frente é o fato da pessoa decidir algo sozinha, algo que vem do coração dela, né? E ela colocar a autoria como se fosse Deus, né? Exatamente. Nessa tendência Deus mesmo, falou. né? Exatamente. Exatamente. Quando você está sozinho, olha, eu vou te falar uma coisa, se não é a luz da palavra, você não ouve a voz de Deus, não. Porque é necessário, o Espírito Santo, ele age também não, na maioria das vezes até através do outro. Quando o etíope está ali na carruagem, ele está lendo e não está entendendo, Filipe aparece, Filipe vai lá. Né, para esclarecer. Exato. Então, funciona assim o evangelho, é um todo, são pessoas mesmo, né, que se ajudam, sim, esclarecem. Essa sua colocação na definição de verdade foi fantástica, porque você tem que estar dentro da realidade. Exato. Cristo, nós precisamos conhecer Cristo, como nesse versículo aqui, a medida da estatura da plenitude. Como você vai se transformar em alguém na estatura de Cristo se você não conhece Cristo? Você idealizou um Cristo dentro da religião. Então, a verdade é muito importante nessa hora, é conhecer a Cristo. Porque senão você começa a criar um Cristo aí na sua cabeça inacessível, um Cristo mago, fazedor de milagres e mil coisas aí, que é inacessível, você nunca vai se transformar nessa pessoa, ela nem existe. Exatamente. Então, a verdade tem que estar dentro dos fatos. Eu achei muito legal essa definição. Parabéns, você foi muito assertivo.
Direção de Deus mesmo. Mas essa questão da definição de Jesus, a gente vê muitas heresias, meu. O pessoal tem umas definições que você fica até meio abalado. Tem uns que jogam Jesus como um mago, como um qualquer, né? E outros também como uma simples pessoa que nós temos que seguir. Mas não é assim. Jesus é homem e Jesus é Deus, né? A vida eterna é essa, né, Rodrigo? Que conheçam a Exato. ti e aquele Sim. que Deus enviou. Essa é a vida eterna, é o conhecimento de Deus e de Cristo. Exato. Com certeza, Ana. Muito bacana, boa colocação. Obrigado, viu, por ter complementado aí. Pessoal, eu não tenho muito mais coisa para falar aí para vocês. Se alguém quiser complementar, fique à vontade. Se não houver algo, eu estou encerrando aqui essa aula com esse texto de Efésios 4:13. E, sinceramente, é um texto que muito me toca, né? É um texto que muito nos toca, na verdade, porque pela questão do caminhar e pela questão de termos um norte, um caminho, e mais pela questão de não estarmos sozinhos nessa caminhada. Tá? Se tiver alguém que quiser complementar alguma coisa, fica à vontade, senão a gente já encerra por aí. Bom, não tem. Eu gostaria de fazer uma oração para a gente encerrar nossa aula, porque essa caminhada aí não é fácil, por mais que estejamos juntos, realmente é fácil a gente passa com facilidade, mas não é fácil. E se não houver Deus, isso tudo, não temos um caminho e estamos caminhando em círculo, né? Então vamos orar, vamos fechar nossos olhos aí, agradecer a Deus por este momento e pedir cada vez mais que saibamos o direcionamento de Deus, estejamos arraigados com a verdade em amor, para que cada vez mais o nosso corpo cresça. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai querido, por essa oportunidade que o Senhor nos deu de, mais uma vez, esmiuçar a Tua palavra, esmiuçar essa verdade maravilhosa, Pai querido, preparada para nós, que realmente nos instruamos, meu Pai querido, cada vez mais na sua vontade, na sua palavra, Pai querido, que é a única, Pai querido, para as nossas vidas. Vivamos em amor, meu Pai querido, cada vez mais buscando, meu Pai querido, ser como o nosso Senhor Jesus, meu Pai querido, buscando, Pai querido, evolução, meu Pai querido, e a adoração, meu Pai querido, o fazer a sua vontade acima de tudo, meu Pai. Senhor, em nome de Jesus, toma cada um em tuas mãos, meu Pai querido, cuida de cada um de uma forma única, como o Senhor sempre tem cuidado, meu Pai amado. Utiliza-nos, meu Pai querido, como um instrumento de Ti, meu Pai querido, como parte integrante desse reino, meu Pai querido, que nós, Pai querido, sim, tenhamos em nosso coração, meu Pai querido, e a certeza, meu Pai, de suportarmos uns aos outros em amor. Aquele irmão que está fraco na fé, que está, de uma certa forma, perdido, meu Pai querido, meio que desviando do caminho, que realmente puxemos para junto de nós, meu Pai, e tenhamos o Senhor como o nosso único objetivo, o nosso único alvo, Pai. No nome santo de Jesus, lhe agradecemos, meu Pai querido, por cada um que está aqui, e que cada vez mais a instrução do Teu Evangelho, Pai querido, seja mais ávida, meu Pai querido, e as pessoas tenham mais vontade de se instruir, de conhecer mais a Ti, conhecer mais dos Seus planos, conhecer mais da Sua doutrina, meu Pai querido, do que o Senhor tem para nós, meu Pai, e que esses ventos, meu Pai querido, de heresias não perturbem, Pai querido, a Tua igreja, meu Pai. Sim, sejamos cada vez mais blindados, meu Pai. Ó Senhor, no nome santo de Jesus, lhe agradecemos por tudo, Pai.
porque o Senhor é o nosso tudo, Pai. O Senhor preenche nossas lacunas, as nossas dúvidas, meu Pai querido, as nossas suspeitas, meu Pai amado. Aquilo que tínhamos como buraco, o Senhor preenche, meu Pai, em nossas vidas. No santo nome de Jesus, lhe agradecemos, meu Pai, por tudo, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Amém. É isso aí, gente. Deixa eu Para a gravação. parar a gravação aqui. Meu